A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos dando continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Estudos importantíssimos para a construção de uma vida espiritual. E nesse trimestre nós estamos falando da família, os relacionamentos em família. Coisa tão importante nos dias atuais, que vem sofrendo um ataque demoníaco para a destruição das nossas casas, das nossas famílias. Então eu peço a você muita atenção nesses estudos, que são fundamentais para a solidificação da nossa família. Se você não está precisando exatamente de conselhos nessa área, certamente tem alguém na sua família que precisa. Algum amigo, algum conhecido, envie esse vídeo para ele, para que ele possa receber algum alimento espiritual para a sua vida. A lição de hoje é a lição correspondente ao domingo 4 de junho de 2023, lição de número 10, quando os pais sepultam seus filhos. Lição muito difícil, mas necessária. E o nosso texto bíblico está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículos 18 a 19, que diz assim a palavra de Deus. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a nossa lição e consolação se você, por algum motivo, está passando um período de luto, que Deus possa consolar o seu coração. Senhor, meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua Palavra, que retrata um trecho dramático, Senhor, da vida de Jó. Nos dá entendimento para entendermos essas coisas tão difíceis da nossa vida, Senhor, para que alcancemos corações sábios diante de Ti e possamos ter uma vida plena, com passos firmes, baseados na Tua Palavra. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu recordo de um tempo atrás, há muito tempo atrás, mais ou menos final da década de 80, naquele tempo eu congregava na Assembleia de Deus e tinha um irmão diácono, já de meia idade, e esse irmão e a sua esposa tinham uma filhinha, mais ou menos uns 7, 8 anos.
E numa tragédia tremenda, aquela criança foi atropelada, estava andando de bicicletinha na porta da sua casa e houve aquele acidente terrível. Aquilo cortou o coração de todos nós que convivíamos com aquele irmão. Mas o que mais me impressionou foi que uns 3, 4 dias depois da morte da sua filha, havia uma reunião, um culto, aos sábados na igreja central, em que iam todos os cooperadores, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos. E naquele culto, 3 a 4 dias após a morte da sua filha, eu vi aquele irmão adentrando a casa de Deus para participar do culto ao Senhor. E aquilo tocou profundamente no meu coração. Porque um irmão que passa uma situação tão difícil como aquele irmão passou, eu creio que numa família não tem uma coisa tão difícil assim de um pai e uma mãe perder o seu próprio filho, ainda assim em condições traumáticas, não é porque a criança não estava doente, era criança, não estava doente, tinha toda uma vida pela frente. E aquilo foi uma atitude grandiosa do irmão, que enfrentou o luto de pé, trazendo um testemunho de coragem diante do sofrimento e uma profunda fé em Deus. É isso que basicamente nós vamos ver hoje. A Bíblia nos relata a história de Jó, um crente como este irmão. E este homem, Jó, na sua época era um homem muito próspero, muito abençoado por Deus. E ele, além de propriedades e riquezas, ele, a respeito da comunidade local, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E o texto que acabamos de ler relata a tragédia na vida de Jó e da sua esposa, depois de perder todas os seus bens materiais. Se bate a tragédia maior, que é a casa que seus filhos estavam fazendo uma comemoração, os seus 10 filhos estavam reunidos, a casa desaba, e esses 10 filhos vêm a falecer tragicamente naquele acidente. E Jó recebe repentinamente, como esse irmão, a notícia que os seus 10 filhos estão mortos. Isso foi um choque muito grande.
Eu, 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 eu volto a dizer para os irmãos que a Bíblia é isso. Ela nos traz pessoas, vidas reais, com situações reais de dor, de sofrimento. E através dessas histórias da Bíblia Sagrada, o Senhor nos traz uma mensagem para que nós, ao passarmos situações semelhantes, possamos saber como lidar com elas. Então nós vemos aí uma situação muito ímpar. Evidentemente que, graças ao Senhor, a maioria de nós não vai passar por isso, mas alguns irmãos passam, como esse irmão que eu relatei, como Jó passou, que teve repentinamente a vida dos seus filhos ceifadas. E, num primeiro momento, é muito difícil, mesmo para um cristão, aceitar isso. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina muitas coisas. Lá em Mateus 5:45, diz assim: para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre o justo e os injustos. Então, a primeira coisa que constatamos é que a natureza, o sol, a chuva, coisas dadas por Deus, elas têm o mesmo efeito sobre o justo e o injusto. Todos recebem sol, todos recebem chuva. Não há acepção de pessoas nisso. E todos nós passamos por sofrimentos. E um dos sofrimentos mais terríveis que a pessoa tem que passar é a respeito da morte. A palavra de Deus diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Que o pecado entrou por um homem, e por esse homem veio a morte a toda a humanidade. E o apóstolo Paulo, ele fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, na vida cristã, nós temos muitas batalhas, muitas lutas. E todas elas nós temos que vencer pela fé. Mas ainda há uma última batalha, porque mesmo que a vida do crente seja uma vida vitoriosa, um dia ele parte dessa terra e vai passar seus últimos dias no sofrimento de uma doença terminal. E ali ele vai ser provado pela última vez. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o último inimigo a ser vencido é a morte. Porque se não formos arrematados no nosso tempo presente, certamente passaremos por ela. Agora, pior ainda, é o caso de Jó, que passou essa situação não consigo próprio naquele momento, mas com os seus filhos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9,
Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esse último parte desse versículo 9 de 2 Coríntios 4 é bem claro a respeito do que Jó estava passando. Abatido, mas não destruído. Como sabemos disso? Porque lá em Jó, capítulo 1, versículos 20 e 22, diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rasgou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Então Jó reconhece que veio sem nada e vai voltar sem nada. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Continua ele dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus deu meus filhos, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, diz a palavra de Deus, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então aqui mostra que a importância de a nossa raiva não se voltar contra Deus, porque uma das fases do luto, segundo a psicologia, é a raiva, né? Primeiro é a negação, depois temos a negociação, temos a raiva, temos até que realmente vem a aceitação. E a raiva é muito perigosa, porque nós nos revoltamos contra a vida e às vezes nos revoltamos contra Deus. E Jó mostra isso, ele não se revoltou contra Deus. Aquele irmão que eu vi entrando naquele culto aquela noite, ele passou uma mensagem para mim: a raiva não dominou o meu coração. Eu aceitei aquilo que Deus, por algum motivo que nós desconhecemos, permitiu que fosse realizado na sua vida. Bendito seja o Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então isso é uma prova muito forte que Jó acreditava na ressurreição. Isso é uma prova muito forte, aquele irmão provou para a igreja que ele acreditava na ressurreição dos corpos, que um dia nós vamos nos levantar desta terra. Os mortos ressuscitarão primeiro, diz a palavra de Deus, e os que estiverem vivos vão se juntar com o Senhor nos céus. Jó um dia vai ver seus filhos ressurretos lá no céu. Esse irmão, um dia, com a sua esposa, vai abraçar a sua filhinha, perdida tão tragicamente, numa idade tão terrível. Mas ele acreditou que o Senhor ressuscita os mortos. Que você fique com isso no seu coração. Que um dia todos nós teremos este corpo ressuscitado e estaremos diante do Senhor, nos consolando de todo sofrimento que passamos aqui na terra. Se você está passando algum sofrimento, talvez não tão trágico quanto esse, pense nisso. Pessoas como Jó, pessoas como este irmão que dei testemunho,
passaram coisas terríveis, perderam seus próprios filhos. Pense que talvez o seu sofrimento não seja tão grande assim, que a sua dor não seja tão profunda. Por isso, não é justo ter raiva de Deus. Não é justo virar as costas para Deus. É certo aguardar com esperança a vitória que virá do Senhor. Que Deus possa estar te abençoando, consolando o teu coração, se for o caso. Eu quero orar por você, pelas pessoas que estão feridas, pelas pessoas que estão com raiva, pelas pessoas que perderam a esperança, para que renovem a esperança nesta palavra. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, te damos graças por esse profundo ensino que nos dá através da pessoa de Jó, Senhor, que diante de um sofrimento imenso, soube suportar toda a dor, é não negar o teu nome. Muitas vezes, Senhor, passamos coisas difíceis na nossa vida. E muitas vezes a raiva toma conta do nosso coração. Outras vezes perdemos a esperança. Senhor, se tem alguém ouvindo esta palavra que está nessa situação, consola o seu coração, traz novo ânimo, traz nova esperança. Abençoa, Senhor, faz com que esta pessoa se levante do pó e tenha uma vida espiritual plena contigo, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.